Veredas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, e aqueles que nos acompanham de suas casas. A liturgia de hoje, riquíssima de muitos ensinamentos, para todos nós, sobretudo mostrando para nós a importância do templo sagrado, esse local de encontro com Deus. Um pouquinho antes da história dessa basílica lá em Roma, que hoje nós celebramos a sua dedicação, a sua consagração, que é essa cerimônia tão especial que a igreja tem para as igrejas paroquiais, as catedrais, as basílicas, e faz referência à consagração do templo no Antigo Testamento, quando Deus mandou que se oferecessem aquelas dezenas, centenas de sacrifícios, e pousou sobre o templo uma nuvem, dando esse significado de que Deus tomou posse daquele lugar. E a cerimônia da consagração, da dedicação, se Deus quiser faremos também, o bispo virá fazer, assim que nós vamos adiantando as nossas obras, fará também na nossa igreja paroquial. São distribuídas cruzes, 12 cruzes no corpo da igreja, e o bispo unge todas elas com óleo sagrado, e o óleo traz exatamente esse significado da unção, Deus que toma posse propriamente deste lugar. E é importante para nós o templo sagrado. Muitos erradamente desconhecendo a história da igreja e querendo negar a igreja como uma instituição divina, dizem que o imperador Constantino que fundou a Igreja Católica. O imperador Constantino, já é no século IV, teve um papel importantíssimo para a igreja. Sim, ele era um imperador pagão do tempo dos romanos, mas filho de uma mãe já convertida, a grande Santa Helena, e que foi um instrumento de Deus também para a sua conversão e para a redescoberta da cruz de nosso Senhor. E no ano 313, com um documento chamado Edito de Milão, numa terra onde só era permitido o culto pagão, com esse decreto, o imperador deu liberdade para que a igreja pudesse livremente viver a sua fé. Até então, tudo era feito às escondidas, nas catacumbas, que eram aqueles cemitérios romanos que eram subterrâneos, onde os pagãos não entravam, muito supersticiosos, só entravam no cemitério no dia do sepultamento, e quando sepultavam, a maioria jogavam nas áreas públicas, e ali os cristãos estavam preservados, ali acontecia um sacrifício, ali era celebrada a Santa Missa, os sacramentos ali aconteciam. E no ano 313, o imperador Constantino dá liberdade, não só para a igreja católica, mas para todos os cultos. Mas a igreja vai se aproveitar disso. E não só dando essa liberdade para que a igreja pudesse publicamente viver a sua fé, propagar a sua fé, e ele vai doar o seu palácio para ser a residência do Papa e vai tornar-se esse primeiro templo sagrado da igreja, que é essa festa que hoje nós celebramos, a consagração desse templo, dessa basílica. Por isso ele foi um instrumento de Deus, num papel importantíssimo também para o crescimento da igreja, dando liberdade para que a igreja pudesse publicamente viver a sua fé, como hoje nós fazemos as procissões publicamente. A igreja não tinha essa liberdade, mas todos nós sabemos, cremos, como nos mostra a Escritura, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, com os apóstolos na pessoa do apóstolo São Pedro. A importância para nós do templo sagrado. Vamos comentar um pouquinho todos os textos da liturgia de hoje. O introito da Santa Missa começa assim: este lugar é terrível, é forte, é a casa de Deus e a porta do céu, e será chamado a morada de Deus, o local que Deus escolheu para habitar no meio do seu povo. A oração da colecta da missa, um trechinho da oração, diz assim, a igreja suplicando a Deus: concedei que todo aquele que entrar neste templo
para implorar benefícios. Se alegre por tudo quanto tiver alcançado. A igreja faz essa súplica a Deus para que todo aquele que aqui entrar volte para casa fortalecido, alegre, com essa confiança do seu pedido, da sua súplica ser respondida, atendida pelo Senhor. E esse trecho do livro do Apocalipse, belíssimo, de São João, em que traz essas palavras de nosso Senhor: sou eu que renovo todas as coisas, sou eu que faço nova todas as coisas. Por isso ele diz: não há mais grito, não há mais desespero, não há mais morte, não há dor, porque tudo é transformado por nosso Senhor. Na liturgia de finados, nós temos aquela passagem do Evangelho em que Jesus encontra-se lá na casa, em Betânia, na casa de Lázaro, onde Lázaro já estava ali sepultado, encontrou com as suas irmãs, Marta e Maria. E ali Jesus vai dizer: não crê que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Por isso, o livro do Apocalipse assim nos diz: com a presença do Senhor não haverá mais morte, dor, grito, desespero, porque sou eu que renovo todas as coisas. Sou eu que transformo, que faço nova todas as coisas. E a igreja, o templo sagrado, é esse local de renovação. Uma pessoa que se aproxima no estado de pecado mortal do confessionário está às portas do inferno. Se morrendo naquele estado sem arrependimento, está com a sua condenação decretada. Entra no confessionário, recebe e faz a sua confissão humilde, verdadeira, sincera, arrependida. Recebe do sacerdote o perdão dos pecados e é inteiramente renovada. Se reconstrói naquela alma, naquela vida, a imagem e semelhança do Senhor, na qual nós fomos criados. Uma criança que chega à igreja ainda pagã, com o pecado original, e Deus toma posse da vida da alma daquela criança com o sacramento do batismo. Naquele momento que torna-se propriamente filho de Deus. Isso acontece no templo sagrado. Aqui nós vimos unir o nosso sacrifício ao sacrifício do Senhor. A igreja transforma-se no Calvário na hora da Santa Missa. O sacrifício incruento do Senhor torna-se presente real para nós o mistério da redenção. Não é mais uma vez que Jesus oferece o seu sacrifício, mas esse grande mistério da fé é o mesmo e único sacrifício da cruz, que é atualizado em cada Santa Missa. Torna-se presente e real para nós o mistério da nossa redenção, o mistério da cruz do Senhor. Tudo isso acontece no templo sagrado. Sou eu que renovo todas as coisas. Os casais que vêm à igreja para celebrar o sacramento do matrimônio e saem daqui casados, unidos no Senhor. Aqui nós damos graças a Deus pelo dom da vida. Aqui nós aliviamos o sofrimento das almas do purgatório. Aqui nós consolamos aqueles que sofrem. As nossas lágrimas são enxugadas no Senhor. Aqueles que chegam sem esperança saem com a sua esperança renovada. Confiantes no perdão, na misericórdia, na proteção do Senhor. E toda a liturgia de hoje tem uma finalidade muito grande, para que nós tenhamos cada vez mais consciência da importância de nós estarmos aqui, e que isso seja uma motivação para nós querermos sempre estar aqui com o Senhor. Aprendemos no catecismo: onde está Deus? No céu, na terra, em toda parte. E onde está Jesus Cristo?
enquanto Deus no céu, em toda parte. Enquanto homem, Deus no céu e na hóstia consagrada. E aonde nós vamos estar com o Senhor presente na hóstia consagrada? É aqui no templo sagrado. Aqui que nós vimos adorar o Senhor. Aqui que nós vimos comungar o corpo e o sangue do nosso Redentor. Aqui o Senhor está presente na hóstia consagrada. Jesus, enquanto Deus e homem, no céu e na hóstia consagrada, na nossa igreja, no nosso templo sagrado. Por isso nós saímos aqui inteiramente renovados. Sou eu que faço nova todas as coisas, que renovo todas as coisas. O Evangelho nos mostra Jesus que vai converter um homem chamado Zaqueu. Jesus entrava em Jericó, multidão aclamando o nosso Senhor. Zaqueu, que era pequenininho, subiu numa árvore para ver se conseguia ver Jesus no meio daquela multidão. Mas Jesus notou aquele homem, sobretudo o coração, a retidão de intenção dele. E como nosso Senhor sempre olha o íntimo do nosso coração. Aquela passagem que Jesus curou aquela mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia constante. E no meio de uma multidão que apertava Jesus, Jesus parou e disse: alguém me tocou. E São Pedro disse: Senhor, mas está todo mundo esbarrando no Senhor, mas alguém havia tocado o coração de Jesus. E no meio daquela multidão, Jesus notou aquela mulher que havia tocado a túnica, o manto de nosso Senhor, mas com a sua fé havia tocado o coração. Zaqueu não conseguiu estar no meio da multidão para talvez tocar em nosso Senhor. Mas Jesus viu o coração, a retidão daquele homem. E Jesus mandou que ele descesse, que fosse a casa que ele iria, a casa dele. E muitos começaram a pensar: mas o homem rico, como ainda não era discípulo de nosso Senhor, mas naquele instante, com aquele encontro, começa ali o seu caminho de conversão. E ele começa ali diante de nosso Senhor a confessar publicamente: Senhor, eu vou dar metade daquilo que eu tenho aos pobres. E se eu por acaso fui injusto, desonesto com alguém, fraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, além daquilo que se exige a justiça. E muitos pensando mal: como que Jesus pode ir à casa daquele homem? É um pecador. E aqui faço um parênteses. Essas desculpas são antigas. Muitos que dizem: eu não vou à igreja porque tem muitos pecadores lá. Tal pessoa vai à igreja, faz isso, faz aquilo outro. Eu gosto muito de uma reflexão do nosso bispo, Dom Fernando, que diz: a igreja é para os santos e para nós, né? Para os bons e para nós. Para a gente não fazer essa distinção. Essa distinção é do conhecimento de Deus. São Paulo disse que nós não sabemos se somos dignos de amor ou de ódio. Essa distinção é do conhecimento de Deus. Aí eu não vou à igreja porque tal pessoa vai e não tem um bom comportamento na rua. É importante, obviamente, o nosso testemunho, o nosso bom exemplo. Como cristão, católico, dar o testemunho da nossa fé, onde quer que nós estejamos. Mas obviamente que aqui estamos nós. Porque a igreja é exatamente para nos alimentar com o pão da palavra de Deus, formar a nossa consciência, nos formar no reto caminho. A igreja vai nos dar o perdão dos pecados pelo sacramento da confissão. E por isso precisamos nos reunir aqui para receber o perdão dos pecados. E por isso batemos no peito: minha culpa, minha máxima culpa, reconhecendo que nós somos pecadores. Essa desculpa não vale. Porque é exatamente a igreja para que todos conheçam o nosso Senhor, para que todos sejam renovados, transformados.
Como muitos estavam ali pensando mal de Jesus, e Jesus estava convertendo aquele homem. Conta-se na história da conversão do rei Clovis. Vamos lá, século IV, século V. E ele era o rei da então, onde hoje é a França, da Gália, aquela região da Gália. E ele era casado com uma mulher santa, que foi Santa Clotilde, mas ele era pagão. E a esposa insistia muito, né, no seu caminho de conversão. Um dia ele resolveu ir à igreja. Era um dia solene, uma missa solene, com o incenso no altar, com os cantos mais solenes. Ele ficou encantado. Acostumado com os templos pagãos, o barulho, o alvoroço, o movimento, nada que conduzia, que convidava à oração. E diz lá os relatos históricos que ele expressou assim: o nosso Deus lá nunca nos falou dessa maneira. Nunca falou assim conosco. Ficou encantado. A piedade das pessoas assistindo à Santa Missa, respondendo às orações, cantando, o movimento dos sacerdotes no altar, um ambiente de serenidade, de paz, o incenso nesse símbolo da oração, que sobe até Deus. Foi um primeiro passo da sua conversão. Vendo o respeito, a modéstia das pessoas. Depois, ele termina aquela cerimônia, saiu aquilo, o tocou profundamente. Pouco tempo depois ele foi para uma batalha, estava sendo derrotado. Ele se lembrou, o dia que ele estava na igreja, e se lembrou da fé da sua esposa. E fez uma promessa a Deus, que se ele vencesse a batalha, ele iria aceitar ser batizado e seguir o Deus, né, da sua esposa e da igreja onde ele entrou e tanto se encantou. E Deus o sustentou, ele venceu a batalha, ele cumpre a sua palavra, é batizado. E o seu exemplo arrastou a multidão de guerreiros, de soldados, e conduziu depois toda a sua terra, todo o seu reinado. Por isso que a França é chamada a filha primogênita da igreja, enquanto uma nação que se converte ao cristianismo, ao catolicismo. Encantada pelo templo sagrado, disse: aqui é o céu. Disseram para ele: não, aqui é somente a porta do céu. A casa, o local em que Deus escolheu para habitar no meio do seu povo. Ele então se converte ao cristianismo, ao catolicismo. E passou por uma dura provação. Batizou o seu primeiro filho, e ele morre logo depois. Batizou o segundo filho, e morreu logo depois. Deus preparou uma dura provação para ele. Como disse lá na conversão do apóstolo São Paulo: eu vou mostrar o quanto terá que sofrer por causa do meu nome. Mas a fé já estava presente naquele coração, naquela alma, e fez com que conseguisse olhar aquilo como a mão da providência de Deus. Porque o Senhor renova todas as coisas. E na vida daquele que tem fé, daquele que crê, confia e espera no Senhor, não há espaço para o desespero. Não há espaço para a revolta contra Deus. Porque sou eu que renovo todas as coisas, todos os corações. Na conclusão do evangelho de hoje, nosso Senhor, diante daquele burburinho, no meio do povo pensando mal dele, e Jesus disse: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E já concluindo a nossa reflexão, o quanto é importante para nós o respeito no templo sagrado. Cada vez mais as pessoas têm dificuldade em seguir as regras da igreja.
em seguir as normas da igreja, querendo como que construir um catolicismo ao seu modo, ao seu jeito, e não se submetendo às normas, às regras da Santa Igreja, ao ensinamento da Santa Igreja. O quanto é preciso nós termos a consciência da importância do templo sagrado para nós, sobretudo quando nós vimos receber os sacramentos, participar da Santa Missa. Nós vimos aqui para nos encontrar com Deus. Nos encontramos também com os nossos irmãos na fé, mas é um encontro em primeiro lugar com o Senhor. O respeito, a reverência, a modéstia, a nossa maneira de nos portarmos na igreja. A maneira de nós nos vestirmos ao virmos a igreja. Homens, mulheres. Dentro da nossa liturgia e do nosso modo de viver também. Muito específico também para nós. E é importante não nos esquecermos disso. A modéstia devemos viver em todo lugar, mas de modo muito especial, no templo sagrado. O cobrir é o nosso corpo, modestamente. O nosso corpo que é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Não é para despertar em ninguém a sensualidade. As meninas, as senhoras, saias, vestidos, ombros cobertos, corpo coberto. Os homens, as pessoas às vezes vão ir na igreja, eles vêm para se confessar, para a missa, de bermuda ou de camiseta. Não. As calças compridas, né? Camisa fechada, sobretudo se a gente vai receber a Sagrada Comunhão. As pessoas, sobretudo do interior mais antigas, tinham a famosa roupa de ver a Deus, né? Tem a roupa de ver Deus, a roupa de ir à missa, que é a roupa mais modesta, mais respeitosa, porque eu vou para estar com o Senhor. E é bonito a gente ouvir isso das pessoas. Não, lá em casa tinha, né, a avó, a mãe cuidava, tinha a roupa de ver Deus, né, a roupa de ir à igreja. Tem que ser roupa chique? Não, ser modesta, respeitosa. Eu vou à casa do Senhor. O Senhor que conhece o segredo dos nossos corações. E é preciso nós termos esse compromisso de transmitir de geração em geração, para que nós possamos cuidar desse privilégio que o Senhor, que a Santa Igreja nos concedeu, para vivermos integralmente a nossa grande missão dentro da Santa Igreja Católica. Eu vou concluir depois com a oração da pós-comúnio, e que diz muito respeito a isso, mas antes com a antífona da comunhão, para fortalecer ainda mais a nossa confiança e o nosso desejo de vir à Santa Missa e de vir à igreja. A minha casa será chamada casa de oração, diz o Senhor. Aqui, todo aquele que pede, recebe. O que procura, acha. E ao que bate, abrir-se-á. Mas eu concluo com a oração da pós-comunhão. E que diz assim, esse missalzinho tem uma tradução melhor. Ó Deus, que escolheis de pedras vivas, né, das coisas temporais, o material, para construir a eterna morada da vossa glória. Socorrei, vos suplicamos, o vosso povo, e fazei que na vossa igreja a grandeza material dos vossos templos, com crase, né? Que a grandeza material dos vossos templos corresponda ao progresso espiritual dos vossos filhos. Então nós temos uma responsabilidade ainda maior, né? Somos tão felizes, né, alegres com a grandeza do nosso templo, que isso corresponda ao nosso crescimento espiritual. Talvez o padre José Paulo, quando
iniciou a construção, o projeto, tenha pensado nisso, né? O próprio estilo da igreja que nos convida a olhar para o alto, para o céu, para Deus, nos convida à oração. E a oração da pós-comunhão faz referência a isso, que seja proporcional, que a grandeza do nosso templo corresponda ao nosso crescimento espiritual. Para que, fortalecidos na nossa fé, cheios da esperança, do amor de Deus, salvemos as nossas almas e sejamos instrumentos de Deus para a salvação do nosso próximo. E pelo nosso bom exemplo, pelo nosso bom testemunho, nós levemos muitas outras almas para a conversão. Confiemos no Senhor, confiemos na intercessão da Virgem Maria, a nossa mãe, medianeira de todas as graças, a nossa corredentora. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que sejamos fiéis e perseverantes, pois aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé juntos, cantemos a nossa profissão de fé.